Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo, após T anos, é calculada pela expressão m de t igual a A que multiplica 2,7 elevado a K vezes T, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para o log de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? As opções são 27, 36, 50, 54 ou 100. De acordo com os dados dessa questão, nós temos uma relação, uma fórmula, que permite determinar o valor da massa do material radioativo, dada em função do tempo. Então nós temos a expressão m de t igual a A, que multiplica 2,7 elevado a K vezes T. Então o enunciado explica que m de t é o valor da massa desse material radioativo, que é calculado em função do tempo. A é uma constante representando o valor inicial dessa massa. K é uma constante negativa e T é a variável que representa o tempo. Bom, o problema nos questiona sobre qual o tempo necessário para que a massa do material radioativo caia a 10%, se reduza a 10% do seu valor inicial. Ou seja, o problema impõe a condição de que m de t seja correspondente a 0,1, que é o equivalente a 10%, 0,1 de A, ou seja, vezes A. Então, qual o valor de t para que m de t seja 0,1 vezes A, correspondente a 10% de A? Então, para isso, vou fazer a substituição. Substituir m de t pela expressão que corresponde a essa massa, ou seja, A que multiplica 2,7 elevado a kT deve ser igual 2,7 elevado a kT deve ser igual a 0,1 vezes A. É possível observar nessa equação que para se calcular o valor de t, isso independe do valor de A. Uma vez que A está multiplicando dos dois lados, então podemos dividir por A nos dois membros da equação, e a equação vai ser independente do valor de A. Então, efetuando esse cancelamento, dividindo por A dos dois lados, nós temos 2,7 elevado a K vezes T igual a 0,1. E aí observe que para ser encontrado o valor de t, nós temos mais uma incógnita nessa equação, que é o valor da constante k. Então é necessário eliminar a constante k daquela equação para que seja encontrada o valor da variável t que satisfaça essa condição. E para encontrar o valor da incógnita, para eliminar o valor de k daquela equação, eu vou usar uma outra informação que o enunciado nos mostra. Vou fazer um cálculo aqui à parte, que o enunciado cita que a meia-vida do césio-137 é de 30 anos. Ou seja, quando t for igual a 30, então a quantidade de massa restante representa a metade do valor inicial. Então, escrevendo isso na linguagem dessa relação, então m de 30, então quando o t for igual a 30, substituindo isso na equação inicial,
m de t é igual a que multiplica 2,7 elevado a k vezes t. Então, quando t for igual a 30, a quantidade de massa restante representa, nesse caso, a metade, vou colocar aqui meio, do valor da massa inicial, meio de A. Então, fazendo a substituição de 30 por t na expressão de m de t, nós vamos ter que m de 30 corresponde a A, que multiplica 2,7. Eu estou substituindo o valor de t por 30 na expressão original. Então, A que multiplica 2,7 elevado a k vezes 30. Elevado a k vezes 30. E como nós sabemos que esse valor é meio de A, então, igualando essas equações, então nós vamos ter que A vezes 2,7 elevado a k vezes 30 é igual a 1 meio de A. Onde, mais uma vez, elimina-se o valor de A da equação, dividindo dos dois lados por A, e chegando à conclusão que 2,7 elevado a 30k é igual a meio. E aí aqui eu vou fazer de uma manipulação, eu vou usar aqui de uma manipulação algébrica para poder eliminar esse 30, para ficar com 2,7 elevado a k. E aí o procedimento que eu vou utilizar para poder eliminar esse 30 da equação é elevar a ambos os lados, eu vou elevar ambos os lados da equação no expoente 1 sobre 30. Então, se 2,7 elevado a 30k é igual a meio, então quer dizer que esse 2,7 elevado a 30k elevado a 1 sobre 30 deve ser igual a 1 meio também elevado a 1 sobre 30. Porque aí eu vou multiplicar por propriedade de potenciação, multiplicando 30k por 1 sobre 30, então aqui vai ser cancelado 30 por 30, vai ficar só k. Então vai ficar 2,7 elevado a k igual a 1 meio elevado a 1 sobre 30. E essa relação ela é importante nesse ponto onde nós interrompemos aqui para que seja calculado o valor de t, porque observe que, voltando na equação onde eu precisava encontrar o t, 2,7 elevado a k vezes t é igual a 0,1. Acontece que 2,7 elevado a k vezes t, como k e t estão se multiplicando, então eu posso escrever essa relação como sendo 2,7 elevado a k, tudo isso elevado a t. Uma vez que potência de potência, como eu acabei de utilizar aqui anteriormente, há a multiplicação dos expoentes. Então eu simplesmente separei 2,7 elevado a k vezes t é o equivalente a 2,7 elevado a k, tudo isso elevado a t. E isso é igual a 0,1. Acontece que 2,7 elevado a k, a expressão entre colchetes aqui, 2,7 elevado a k é o que nós descobrimos ser o equivalente a 1 meio elevado a 1 sobre 30. Então eu vou fazer a substituição de 2,7 elevado a k por meio elevado a 1 sobre 30. Então, substituindo aqui entre colchetes, nós vamos ter 1 meio elevado a 1 sobre 30, e isso aqui nada mais é do que o 2,7 elevado a k. Então, tudo isso elevado a t é igual a 0,1. E aí repare nesse momento que a nossa expressão, a equação, para que seja encontrado o valor de t, só tem a própria incógnita t. Não há mais nenhuma outra incógnita na equação, apenas a incógnita t. Então eu eliminei a incógnita k e agora, por manipulações, nós vamos encontrar o valor de t.
Então, como eu fiz a substituição que era necessária, eu vou apagar aqui essa parte e dar prosseguimento na equação. Então, se 1 meio elevado a 1 sobre 30, tudo isso elevado a t é igual a 0,1, aqui eu vou multiplicar os dois expoentes, então nós vamos ficar com 1 meio elevado a t sobre 30, que é 1 sobre 30 vezes t sobre 30, igual a 0,1. Então, como t sobre 30 é o expoente da base meio, para que o resultado seja 0,1, t sobre 30 é o expoente da base meio, para que o resultado da potência seja 0,1, pode-se escrever t sobre 30 como um logaritmo, ou seja, t sobre 30 é o log de 0,1, ou seja, 1/10, na base 1 meio. T sobre 30 é o expoente de 1 meio, para que o resultado da potência seja 1/10. E aí, calculando o log de 1 sobre 10 na base 1 sobre 2, lembrando que o enunciado nos dá a informação para que seja usado, que o log de 2 na base 10 é 0,3, é uma informação que o enunciado nos pede para que seja utilizado. Então eu vou transformar a base meio para a base 10. Então quer dizer que t sobre 30 é igual, fazendo mudança de base de logaritmo, é igual ao log de 1/10 na base 10 sobre o log de 1 meio também na base 10. E aplicando propriedade de logaritmo, o log de 1/10 é o mesmo que o log de 1 menos o log de 10. O log de 1 meio é equivalente ao log de 1 menos o log de 2. Todos esses resultados ou são imediatos ou foram dados. No caso do log de 1 é imediatamente zero. É o expoente da base 10 para que o resultado seja 1. Então log de 1 é 0, log de 10 é 1, de forma imediata, log de 1 de novo, 0, menos o log de 2 que foi dado, 0,3. Então quer dizer que isso aqui equivale a menos 1 sobre menos 0,3 que é o mesmo que 1 menos com menos dá mais, então 1 sobre 0,3, que aí multiplicando por 10 é o mesmo que 10 terços. E lembrando que esse resultado é o resultado de t sobre 30. Então nós estamos aqui fazendo um encadeamento aqui dessa expressão e chegamos que t sobre 30 então é igual a 10 sobre 3. E se t sobre 30 é igual a 10 sobre 3, é fácil perceber aqui que multiplicando por 10 mais uma vez numerador e denominador, eu igualo os denominadores. Então isso aqui é a mesma coisa que 100 sobre 30, ou seja, se t sobre 30 é igual a 100 sobre 30, naturalmente o valor procurado de t, então, resposta t é igual a 100.